pandemia bagunçou as cadeias globais de suprimento e desde então as coisas nunca mais foram as mesmas. A forma de produzir, comprar e entregar produtos passa por instabilidades frequentes. Nessa conta entram disputas comerciais, embates tarifários e crises geopolíticas. O Brasil parece distante disso tudo, mas não está. Por aqui, muitas indústrias têm dificuldades para encontrar insumos essenciais e manter a produção funcionando. Ainda bem que existe a tecnologia, como as ferramentas digitais de análise de dados, que ajudam as empresas a prever problemas e reagir mais rápido quando eles aparecem. Ser flexível, ter uma boa gestão e tomar decisões com base em dados virou uma necessidade para garantir competitividade e continuidade dos negócios. Para falar sobre como as lideranças podem enfrentar esses desafios e fortalecer suas cadeias de suprimentos, estou aqui com o Alexandre Ribas, que é CEO da Falcone. Alexandre, depois de todo esse tempo, as empresas já estão mais preparadas para lidar com todas essas instabilidades nas cadeias de suprimentos? Primeiro, obrigado por me ter aqui, Mitchell, trocar algumas ideias com vocês. Muita coisa se aprendeu durante a pandemia, né? Nós tivemos um desarranjo global das cadeias de suprimento, muita falta de insumos, né? Muitas empresas acabaram sumindo naquele momento, foram incorporadas, né? O mercado se rearranjou, né? E agora nós temos outros elementos que também bagunçam essas cadeias. Nós temos um ambiente geopolítico bastante complexo e tenso, nós temos os Estados Unidos tomando um protagonismo econômico e comercial global novamente, querendo se postar como um grande protagonista novamente, né, impondo tarifas em mercados emergentes e também impondo tarifas sobre mercados já maduros, né. Essa nova dinâmica, aparentemente, ela veio para ficar pelo menos por algum tempo. Tá? Então, as empresas que estão inseridas nesse mercado, ou seja, todas elas, né, falamos de do mercado global, elas precisam estar preparadas para trabalhar num ambiente de incertezas. Tá? O elemento incerteza que era às vezes colocado num planejamento como uma nota de rodapé dentro das premissas, tá? Ele passa a ter um protagonismo maior dentro do planejamento das empresas. Né? Você precisa planejar cenários de uma amplitude muito maior do que se planejava no passado, né? Estar preparado para que se esses cenários diferentes do seu centro do planejamento acontecerem, e em muitos casos efetivamente acontecem, o que você vai fazer? Então, planos de contingência tem que estar na mão dos gestores, né? Tem que estar prontos para serem executados. Então, a incerteza ela se tornou um elemento, eu diria que protagonista do planejamento. Tá? E isso faz que o modelo de gestão das organizações deva se preparar para isso, né? E como eu disse, por um grande período de tempo, né? Sim, é um cenário, como você mesmo falou, né? Essas peças novas vão se encaixando e deixando tudo mais complexo à medida que o tempo vai passando também. E as empresas que trabalhavam ali com um determinado espaço, um determinado tempo de um cenário, agora tem que ampliar isso. É um desafio? Isso é um grande desafio, viu, Mitchell? Porque o que acontece? O mercado, às vezes, né, dado que ele oscilava em muitos aspectos, pouco em alguns lugares, né, ou para algumas empresas, ou para alguns setores, ele era muito mais permissivo a um erro da empresa. O resultado da empresa era mais permissivo a erros, né? Você errava um planejamento, mas o mercado eventualmente corrigia. Hoje a gente não tem essa questão, né? E até vou citar alguns exemplos que impactam muito na questão das cadeias, que são as cadeias de metais críticos, tá? Uhum. Nós estamos num mundo em transformação energética, mudança de matriz energética, eletrificação de veículos, IA, que é um tema muito importante, que eventualmente a gente pode falar mais na frente. E isso começou a mudar a demanda por materiais e produtos dentro do mercado globalizado, né? E que com viés de protecionista em alguns aspectos. Tá? Você tem escassez de prata, né? Um metal que está sendo muito demandado pela indústria de chips, microchips, condutores na eletrificação, cobre nos carros elétricos. Né? Um carro elétrico usa 3 vezes mais cobre do que um carro a combustão, por exemplo. Então, tudo isso
gera aumentos dos preços de commodity, você precisa colocar isso no planejamento. A prata no ano passado subiu 140%, por Sim. exemplo. Imagina uma empresa que hoje depende de prata dentro do seu processo. O que ela vai ter que fazer, né? Como ela vai ter que trabalhar, né? Ela vai ter que trabalhar de vários aspectos. Primeiro, como ficar menos dependente, como reciclar melhor os seus produtos, né? Reciclagem passa a ter um papel muito importante na carência de metais críticos, por exemplo, né? Então, a adaptabilidade das empresas nesse mercado, ela passa a ser algo constante, né? E a empresa precisa se preparar para um ambiente volátil, em termos, né, de políticas internacionais, em termos de cenários geopolíticos, em termos de carência e falta de materiais, né? Não é simples reduzir essa dependência, não é simples criar resiliência dentro desse contexto, porque processos que começaram na pandemia, como um nearshoring, um reshoring, por exemplo, de você aproximar de você a sua cadeia de fornecedor, eles não são simples, né? Os Estados Unidos está fazendo isso bastante, né? O Brasil tem uma oportunidade grande, ímpar, né? Porque nós somos grandes produtores de minérios críticos, somos grandes produtores de commodities, temos uma diversidade grande na nossa matriz industrial, mas não é algo simples, né? Você construir uma nova planta, celulose, por exemplo, né, que a demanda global é estável há um bom tempo, se você precisa fazer uma nova planta de celulose, leva 3, 4 anos. Né? Então você vai reagir hoje e o efeito, isso tem um impacto lá muito na frente, e eventualmente lá na frente a gente nem sabe que cenário a gente vai ter. Então essa complexidade, como você bem comentou no início, global, geopolítica, de comércio internacional, de tarifas, gera uma instabilidade muito grande para os negócios, né, que do ponto de vista da empresa, ela precisa responder com um planejamento muito mais robusto, mas com um planejamento que permita ela ter contingências, né, e trabalhar dentro desses ranges na medida que eles apareçam, com planos de ação robusto e com uma execução que tem que ser, no mínimo, primorosa. Parece impensável fazer isso sem tecnologia, né? Sem uma boa ferramenta de inteligência, de tratamento de dados. É até difícil pensar como é que as empresas faziam isso antes de ter a tecnologia à sua disposição. Que exemplos você daria de como, né, essas ferramentas hoje podem ajudar nessa matemática tão complicada dentro desse cenário imprevisível? Não, esse é um ótimo ponto, e eu vou conectar esse ponto um pouco com o que as empresas têm falado muito sobre inteligência artificial. Né? É impossível hoje você gerenciar um negócio pela busca da excelência, pela competitividade, né, sem a gente falar de qualidade de dados. Né? Porque todas as decisões que uma empresa toma na gestão do seu dia a dia, seja dos seus processos operacionais, as suas decisões táticas e até as suas decisões estratégicas de investimento, elas passam por uma análise profunda, robusta de todos os dados disponíveis, sejam eles internos dos seus processos, do seu negócio como um todo, ou do mercado que você está inserido, né? E se esses dados eles não têm qualidade e a governança de dados não é adequada, é muito comum você tomar uma decisão que ela não é a melhor decisão, ou é uma decisão até errada em algum momento. Né? Então, um pacote de dados não adequado provavelmente vai levar as empresas a não tomarem as melhores decisões ou eventualmente as decisões erradas. Tá? Então, ter cuidado com como você armazena os dados, a governança desses dados, a qualidade desses dados, para lá na frente você poder começar a falar sobre inteligência artificial, é muito importante. Tá? Então, dados e decisões estratégicas ou decisões táticas andam muito juntos. Tá? Então, essa é a importância de você tomar decisões em fatos e dados, né? E ter a maior quantidade possível para que permita que você use eventualmente alguma ferramenta de modelagem de cenários, Strategic Foresight, por exemplo, que permita que você consiga, a partir dessas informações, minimamente insights ou predições que te levem a apontar a companhia mais para um lado ou mais para o outro, sendo que os dados estão mostrando que esse é o lado que vai proporcionar melhores resultados, por exemplo. Uma última pergunta: as empresas hoje têm o desafio de serem resilientes e também competitivas, na verdade, eficientes ao mesmo tempo. Isso, lógico, implica em investimentos, em bolsos que há um tempo atrás não estavam previstos.
Como é que é equilibrar tudo isso e ainda assim manter a competitividade? Excelente ponto. Eu acredito numa questão, Mitchell, que é o seguinte: resiliência, tá, é uma variável medida a longo prazo, né? E não existe longo prazo para quem não é competitivo. Tá? Então, a competitividade leva à resiliência. Tá? E a eficiência leva à competitividade. Então, eu tenho uma relação causal aqui entre essas três variáveis. Tá? Uma empresa que quer ser competitiva hoje, né, e garantir que ela vai ser perene, né, porque resiliência está associada à perenidade, tá, independente do cenário interno ou externo, né, vai passar por eficiência. Eficiência, muitas das empresas e muitos gestores falam assim, eu não vou trabalhar a minha eficiência, não vou buscar mais eficiência. Tá? Essa não busca pela eficiência, ela mina a competitividade no médio e longo prazo, né? Eventualmente até no curto prazo. Tá? Então, uma empresa ela não pode optar por ser ou não ser eficiente. Né? Eu falo com os meus clientes, né, quando a gente está trabalhando principalmente os aspectos estratégicos de uma companhia, tá? E entramos no tema eficiência. Né? E aí eu comento o seguinte, eficiência é uma variável de importância estratégica, mas ela não é uma estratégia em si, porque não há escolha, né? Estratégia e escolha normalmente são sinônimos, né? Eu escolhi para lá e não para lá, né? Eu não posso escolher não ser eficiente. Né? Então as empresas precisam olhar nesse cenário, principalmente externo, complexo, com multilateralismos, inclusive sendo colocados em xeque, né? O que isso vai afetar ainda mais, eventualmente, ao acesso ou algumas empresas em alguns mercados. Você não pode se dar ao luxo de não ser eficiente. Então, se você trabalhar constantemente no seu dia a dia, a partir da gestão, a partir da utilização de dados, né, de metodologias de gestão modernas, a eficiência, você vai gerar uma empresa competitiva, independente das condições de mercado, e essa competitividade, ao longo dos anos, vai garantir que você seja, eventualmente, o mais resiliente daquele seu setor. Alexandre, eu tenho certeza que essas dicas que você passou aqui para a gente hoje, com certeza vão ajudar as empresas a navegarem nesse cenário de instabilidade. Muito obrigado. Obrigado.